Você já sentiu uma dor que começa na lombar e desce pela perna, às vezes chegando até o pé? Essa dor pode ser causada pela inflamação ou compressão do nervo isquiático, ou o famoso nervo ciático, o maior nervo do corpo humano. Eu sou o Dr. Gustavo Facin, neurocirurgião especialista e coluna e dor, e hoje eu quero te mostrar tudo o que você precisa saber sobre o nervo ciático e a dor que ele causa. O ciático, ele nasce na parte mais baixa da nossa coluna, na região chamada de lombosacra, e percorre toda a nossa perna, passa pelo glúteo, coxa, panturrilha e até os dedos do pé. Quando esse nervo ele é comprimido ou inflamado, surge o que chamamos de ciatalgia, ou simplesmente dor ciática. Ela costuma ser bem característica, uma dor em queimação ou choque que começa ou nas costas ou um pouco mais abaixo da região das nádegas. Corre por trás da coxa, passa por trás do joelho e muitas vezes pode ir até o pé. Ela também pode ser acompanhada de formigamento, sensação de peso e às vezes até perda de força. Nossos nervos no corpo, eles têm a função de levar informações aos músculos e articulações para dar o comando de nos movimentar, assim como trazer também informações para o nosso cérebro, sensibilidade, tato, perceber o toque, dos objetos, temperatura e entre outras funções. Quando algo não está sendo transmitido bem ao longo desse caminho, o nervo para de funcionar adequadamente. Eu costumo fazer um exemplo de que os nossos nervos são como fios de luz, ou internet que seja. Se qualquer problema no caminho deles acontece, deixa de acender uma lâmpada ou a internet para de funcionar. Agora vamos pensar que, por exemplo, um fio de luz esteja quebrado ou exposto, ou com algo amassando ele. A luz ele pode receber essa energia de maneira não muito regular, podendo ficar se apagando, ou acendendo, ou até mesmo apresentar um curto-circuito. Dessa forma, se um nervo motor ele não transmite informações, nós perdemos a força. Se um nervo de sensibilidade não transmite, perdemos a sensibilidade. Ou às vezes, algo machucando fica mandando esse estímulo repetidas vezes para o nosso cérebro, que reconhece isso como dor. A dor é um alerta. É um mecanismo tão natural do nosso corpo que lá nos primórdios da humanidade, a dor ensinava até onde a gente podia ir, onde era o nosso limite. Por exemplo, se aproximar do fogo por muito tempo, obviamente vai queimar a nossa mão. Isso gera um dano no nosso corpo. Se não sentimos nada, é muito perigoso, porque pode queimar toda a mão, a gente perde funções e tem um dano permanente. Da mesma forma, quando alguma parte do nosso corpo não está bem, o nosso corpo emite esse alerta. Então tenha atenção. Talvez continuar fazendo isso vai piorar. Esse é o sinal que o nosso cérebro dá, que tem alguma coisa que está machucando e a gente tem que cuidar. A dor do nervo ciático, ela não é uma doença por si só. Ela é só um sintoma. Ela é um alerta de que algo está acontecendo ao longo do trajeto do nervo. Agora que entendemos por que os nervos existem, qual a função nesse caso, o ciático é o principal nervo que nos possibilita a capacidade de caminhar. Por ser o nosso maior nervo, ele pode ser apertado em lugares diferentes. A esmagadora maioria das vezes, essa compressão existe do ciático na coluna, mas nem sempre. Aí que é preciso ter atenção e, nesses casos, a avaliação de quem realmente entende do assunto, porque os tratamentos são completamente diferentes. Se você quer, de maneira prática, saber se a sua dor ela vem do ciático, eu vou te mostrar um teste que pode fazer aí mesmo onde você estiver. O nervo ciático é como se fosse uma corda. Se ele estiver preso em algum lugar, quando a gente estica, ele vai estirar. Esse estiramento, ele causa dor. Uma das formas mais tradicionais de testar se esse nervo está pinçado em algum lugar é, por exemplo, se você que está sentado na cadeira, se posicionar com a postura mais reta e esticar a sua perna, no caso, fazer esse movimento erguendo a perna, quando você tira ela do chão, se sentir, por exemplo, que tem um choque que começa nas costas e corre para a perna, provavelmente o seu nervo ciático está inflamado ou apertado em algum lugar. O nervo ele passa também muito perto do quadril, então muitas vezes desgastes do quadril também podem gerar algum grau de dor e por isso você sentado pode fazer o seguinte teste. Faz um de cada vez, uma vez de cada lado. Faz o movimento de abrir a perna até um limite que você conseguir. Da mesma maneira, faz esse movimento para fechar. Se sentir uma dor bem no quadril fazendo esse movimento, provavelmente tem alguma alteração nessa região. Agora, você consegue fazer esse teste aí em casa mesmo e aí me conta aqui no comentário se algum deles você sentiu que a dor piorou. Fez esse teste, doeu, mas então vocês vão me perguntar o que pode causar as dores no nervo ciático. Na maioria das vezes, como eu falei, o problema pode estar na nossa coluna. O nervo ciático ele é formado pela união de raízes que saem lá embaixo na coluna lombar, nos nervos L4, L5, S1, S2 e S3, ou seja, a quarta e quinta vértebra da coluna lombar e as três primeiras da coluna ali que a gente chama de sacro. Na doença, quando ela está na coluna,
Principalmente os níveis afetados são entre L4 e L5, L5 e S1. E eles podem ser causa dessa compressão ou inflamação. E aí vai surgir essa dor irradiada para a perna. Essa compressão ela pode acontecer por hérnia de disco, que vai empurrar o disco intervertebral para fora e pressionar a raiz do nervo. Algumas estenoses de canal, quando tem um estreitamento desse espaço onde os nervos passam. Alguns desgastes articulares ou discais comuns conforme o envelhecimento, ou até o que a gente chama de espondilolistese, que é o escorregamento de uma vértebra sobre a outra. Mas nem toda dor no ciático vem da coluna. Existe uma condição que é chamada de síndrome do piriforme, em que o músculo piriforme, localizado aqui na região do glúteo, comprime o nervo ciático. É mais rara, mas pode acontecer, principalmente em pessoas que ficam muito tempo sentadas ou fazem exercícios repetitivos sem um preparo adequado. Além disso, o excesso também de peso corporal, má postura, sedentarismo ou esforços repetidos aumentam muito o risco de desenvolver essas alterações. Ou seja, o teu estilo de vida pode influenciar muito no aparecimento ou agravamento da dor no ciático. E aqui vai um alerta bem importante. Ignorar essas causas pode fazer com que o problema piore com o tempo. O que hoje é só uma dor incômoda, amanhã pode se tornar uma limitação real. O pior de tudo é que os nossos hábitos é que vão determinar se um dia vamos precisar de uma cirurgia na coluna. Muitas vezes ainda dá para prevenir, mas requer muito mais iniciativa por parte de você do que realmente medicamentos ou tratamentos específicos. O excesso de peso corporal, a má postura, o sedentarismo e os esforços repetitivos, como eu falei, aumentam muito o risco de desenvolver essas alterações. Por exemplo, a síndrome do piriforme também é muito comum em pessoas de mais idade que começaram a se movimentar, por qualquer razão que seja. Vamos para o nosso dia a dia. Um paciente de mais idade que opera a coluna melhora daquela dor que motivou a cirurgia, mas durante a reabilitação começa a sentir uma dor diferente, uma dor na perna, diferente da que motivou a cirurgia, mas muito similar à anterior, que corre por trás da perna e vai algumas vezes até embaixo do pé. O componente da dor das costas é menor ou às vezes nem existe, e a principal causa nesses casos é a síndrome do piriforme, porque habitualmente esses pacientes não estavam conseguindo caminhar, fazer nenhuma atividade, e após o procedimento começam a ter essa movimentação, liberação para ter mais atividades físicas, mas a musculatura ficou muito tempo parada e ela atrofiou, ficou mais fraca. Para realizar a mesma atividade que realizava antes, agora o esforço é muito maior. Esse esforço maior faz com que o músculo tenha mais trabalho para fazer algum movimento, ficar em pé e afins. E pode gerar contraturas e espasmos da musculatura. Nesses casos, o músculo meio que estrangula o nervo e aperta. O músculo, ele faz, algumas vezes o nervo ele passa no meio e ele acaba estrangulando o nervo, causando essa dor. É comum sentir que tocar nessa região piora, parece estar tudo dolorido, como muitos falam, que a carne está embolotada. Isso, na grande maioria das vezes, é algo muito funcional e que com medicamentos na crise, como relaxantes musculares e uma fisioterapia bem caprichada, auxiliam a retirar essa dor. Na medida que o paciente vai ganhando mais condicionamento, esses episódios de dor reduzem ou até somem. Mas quando falamos de coluna, o processo de recuperação é uma jornada que requer muita paciência. Nós somos acostumados a querer resultados imediatos e nesse quesito, a fisioterapia, pilates, academia demoram algumas semanas, meses para surtirem os efeitos melhores do tratamento. Para vocês terem uma ideia, mais de 90% dos casos de dor lombar, quando se trata de hérnia de disco, vão melhorar com um tratamento conservador. E somente quando ele falha ou não é possível ser realizado, que precisamos realizar procedimentos cirúrgicos. Mas eu estou sentindo essa dor no ciático, e se eu não fizer nada? A dor desse nervo ciático tem sequelas? Essa é uma dúvida muito comum no consultório. Se eu não tratar agora, posso ficar com sequelas depois? E a resposta, sim. É possível. A dor do nervo ciático ela pode começar de forma leve, aparecer de vez em quando, mas se a causa não for tratada corretamente, ela pode evoluir e deixar algumas consequências mais sérias. E por quê? Porque quando o nervo ciático é comprimido por muito tempo, por uma hérnia de disco, por exemplo, ele pode sofrer uma lesão crônica. E onde está o problema quando falamos de dores na coluna? Nós normalmente vamos postergando, remediando, deixando de fazer exercícios por causa da dor, mas isso é justamente o contrário do que você deveria fazer. Eu vou dar um exemplo simples e você vai perceber rapidamente como é errado a forma que a gente trata a nossa coluna. Se você calça o teu sapato, percebe que tem uma pedra ali quando pisa no chão, sente uma dor forte, percebe que algo está errado, e o que você faz? Eu sei que parece muito óbvio. Se existe algo apertando meu dedo contra o sapato, se eu deixar a pedra ali vai machucar meu dedo. Então, vamos lá, retiramos o sapato, procuramos a pedra, retiramos, pronto, problema resolvido, sem deixar o dedo machucado. Mas agora imaginem que ao invés de eu retirar essa pedra do sapato, eu preferi ficar sentado, não vou pisar no chão, não vou sair de casa, não vou realizar atividades do dia a dia,
porque eu vou ter que pisar no chão, né? E vai sentir dor. Imagina então que sentiu essa dor e ficou tomando analgésicos, dipirona, paracetamol, tramadol, Paco, fez injeções de corticoides, mas nada resolveu. Ficou 6 meses fazendo isso, com limitação, dor, já nem sentia mais o dedo do pé e precisava de muitos remédios. Tinha medo de tirar essa pedra do sapato e provavelmente piorar a dor. Ou alguém falou que não deveria mexer ali para não piorar. Só que em um certo momento, resolveu então ter coragem, vou retirar essa pedra do sapato. E encontra ali a pedra apertando, fincada no teu dedo, que era a causa de toda essa dor durante todo esse tempo. O que acontece? Tu retirou a pedra, houve um alívio assim imenso da dor, conseguiu pisar no chão novamente, mas o dedo já estava machucado. Ele ficou muito tempo apertado. A dor melhorou muito após tirar o sapato, com certeza, mas não 100%. E por que isso? Porque houve uma lesão, um machucado, um dedo, pelo tempo que ficou apertado. Acho que deu para entender, né? Essa mesma pedra pode ser uma hérnia de disco, um desgaste, alguma coisa apertando o teu nervo. E quanto mais tempo deixa apertado, os resultados se tornam menos satisfatórios depois. Isso significa que mesmo que a dor melhore em algum momento, o nervo pode ter perdido parte da sua função. E as consequências podem incluir perda de força na perna ou no pé, dificuldade de caminhar ou levantar o calcanhar ou mexer o pé, atrofia muscular em casos mais avançados e em situações graves a gente pode inclusive ter incontinência urinária ou fecal, que exige uma urgência médica imediata. Além disso, há o risco de desenvolver um quadro chamado de síndrome de Caldequina, que é quando uma compressão muito severa dessas raízes nervosas pode exigir uma cirurgia de urgência. Por isso, não basta esperar a dor passar sozinha ou apenas tomar analgésico. Quando a dor ciática dura semanas ou vem acompanhada de perda de força, formigamento constante ou alterações urinárias, isso já não é mais um caso simples e precisa ser avaliado com pressa. A verdade é que quanto mais cedo identificamos e tratamos a causa, menor o risco de sequelas e mais rápido é o retorno e a qualidade de vida. Muita gente chega até mim perguntando: doutor, qual que é o melhor tratamento para a dor no ciático? E a minha resposta é: depende. Antes de tratar, é preciso a gente saber de fato o que está acontecendo. A dor do nervo ciático, como eu já falei, pode ter diferentes causas e cada uma exige uma abordagem diferente. E por isso que o diagnóstico é a etapa mais importante de todo esse processo. O diagnóstico ele começa com uma conversa detalhada, o que a gente chama de anamnese clínica, onde a gente investiga o histórico da dor, a localização, intensidade, os fatores que pioram ou aliviam, tipos de sintomas associados. Através dessa conversa, a gente consegue determinar com relativa precisão qual é a provável origem da dor. Lembra que esses nervos que eu tinha comentado, eles são como fios. Então, o nosso corpo tem meio que um mapa da distribuição desses fios e as regiões que eles coordenam, movimento, sensibilidade. Assim, se você tem uma dor que começa nas costas, corre pela perna e vai até embaixo do pé, é muito provável que você tenha alguma alteração entre a quinta vértebra da lombar e a primeira vértebra do sacro, ou seja, L5, S1, como nessa imagem dos dermatos sensitivos que mostram o trajeto da dor. Depois, fazemos o exame físico direcionado para as queixas do paciente, testando reflexos, força, sensibilidade e padrões de movimento. Algumas manobras específicas que nos ajudam a determinar se existe algum nervo apertado ou inflamado ou não. Assim como aquele exemplo que eu falei para vocês, de esticar a perna, movimentar o quadril. Alguns desses testes são feitos também no consultório. Apesar de que com a história dos sintomas e exame físico, a gente conseguir determinar mais de 80% dos casos, é preciso saber de maneira exata. Na maioria dos casos, é necessário a gente complementar com exames de imagem, como a ressonância magnética da coluna. Com a ressonância, ela vai nos mostrar as estruturas em detalhes, nervos, discos, ligamentos e as respectivas alterações, como hérnias, estenoses ou deslocamento das vértebras. A tomografia é um exame que ajuda principalmente em casos pós-trauma, pós-acidente, em casos de cirurgias anteriores, mas é um exame que mostra muito mais a parte de osso. É um exame bom para trauma, planejamento pré-operatório e nos casos de pacientes que não conseguem realizar ressonância de coluna. O raio-x, apesar de que ainda é muito solicitado por alguns profissionais que não são especialistas, eles têm pouco valor na conclusão de um diagnóstico. Eles auxiliam muito o especialista no planejamento, em aferir algumas coisas indiretamente, mas essas alterações nele não são suficientes para indicar se precisa ou não alguma intervenção. Já a ressonância, ela sim, ela nos traz uma riqueza de detalhes que, correlacionando as alterações da história clínica e exame físico, é possível ter uma certeza diagnóstica muito maior. Um outro exame que ajuda bastante na investigação da dor do nervo ciático é a eletroneuromiografia, que é um exame que são colocados eletrodos
nas mãos ou pés e são testadas as funções que o nervo está transmitindo, se está transmitindo adequadamente essas informações ou não. Esse é um exame muito útil, ele precisa ser realizado por um profissional especialista na área, muitas vezes difícil de encontrar em algumas regiões, mas é um exame que consegue determinar a localização do nervo, se está apertado há mais tempo ou não. O exame de ecografia na investigação da dor ciática, ele tem uma aplicação importantíssima quando existe a suspeita daquela síndrome que eu conversei anteriormente, da síndrome do piriforme, quando o nervo ciático está preso aqui na musculatura do glúteo. O exame ele vai mostrar a localização do nervo, a relação entre o músculo, se existe uma inflamação, podendo confirmar o diagnóstico e a compressão no local. Mas a ecografia na coluna, isso não serve para diagnóstico, porque nós não conseguimos ver as estruturas que precisamos através da ecografia. Pensando em níveis de complexidade, por exemplo, dos exames que a gente vai solicitar, disponibilidade, nessas etapas da investigação, o raio-x da coluna, ele nos dá uma visão em 2 dimensões da coluna. A gente consegue ver se tem desgaste, fratura, deslocamento da coluna. Já a tomografia é como se fosse um raio-x aprimorado. A gente consegue ter mais nitidez dessas estruturas em 3 dimensões. Mas ainda não enxergamos 100% das patologias por ser um exame excelente para avaliar osso, assim como o raio-x. Já a ressonância dos exames de imagem é o mais indicado para a confirmação de doenças da coluna, com mais nitidez e riqueza de detalhes. Sem esse mapeamento, é como a gente tentar apagar um incêndio sem saber onde está o fogo. Muitos pacientes passam anos tentando resolver a dor com remédios, massagens, repouso, mas estão tratando apenas o sintoma e não a causa. Quando o diagnóstico é impreciso, há 2 riscos sérios: tratar de forma errada e não melhorar, ou perder tempo e deixar o problema evoluir. Por outro lado, com o diagnóstico correto, conseguimos definir o melhor caminho. Se é tratamento conservador, reabilitação, bloqueio, cirurgia minimamente invasiva, cada paciente é único. E por isso que o tratamento precisa ser individualizado e baseado nas melhores evidências. Um bom diagnóstico vai evitar agravamentos, encurtamento do tempo de recuperação e aumenta as chances de resultado melhor. O que todos querem saber é qual, então, que é o melhor tratamento para dor no nervo ciático. Como eu disse, primeiro, então, é o diagnóstico correto. Isso porque a dor do nervo ciático não tem causa única. Ela pode ser provocada por hernia de disco, estenose, inflamação, até mesmo síndrome do piriforme. E cada uma dessas situações pede uma abordagem diferente. Dessa forma, a verdade é que não existe um único tratamento ideal para todos os casos. Por isso, o tratamento precisa ser individualizado e sempre baseado na causa em específica, no histórico do paciente e na intensidade dos sintomas. Na maioria dos casos, a gente começa com o que a gente chama de tratamento conservador, que inclui medicações analgésicas e anti-inflamatórios, repouso relativo por poucos dias, evitando posições que pioram a dor e esforço. Mas, atenção, ficar parado e deitado somente é muito pior. No tratamento conservador, a fisioterapia, pilates, exercícios específicos de fortalecimento para recuperar também a mobilidade, reduzir a compressão do nervo, tem um papel fundamental em aliviar e corrigir a causa, se ainda não for causa de cirurgia. Diversas orientações elas são fundamentais nessa parte do tratamento, como cuidados de postura, ergonomia no trabalho, controle de peso, interromper hábitos como fumar cigarro, tabagismo, entre outros. Agora, quando o caso ele já é mais grave, por exemplo, quando tem uma dor intensa, persistente, sinais neurológicos como perda de força, alteração de sensibilidade ou perda de controle do xixi ou cocô, às vezes precisamos pular essas etapas e agir rápido para evitar sequelas permanentes lá na frente. Quando falamos em intervenções cirúrgicas para o tratamento do nervo ciático, podemos ir desde bloqueios anestésicos que ajudam a reduzir a inflamação local e aliviam a dor com menos efeitos colaterais do que medicamentos por via oral, até técnicas de radiofrequência dos nervos, como se fosse desligar temporariamente esses nervos afetados, melhorando a dor, até cirurgias por vídeo, como endoscopia de coluna e artrodeses minimamente invasivas com auxílio de tecnologias como neuronavegador ou robótica. Hoje, a boa notícia é que muitas dessas cirurgias são minimamente invasivas, com cortes menores, menos dor no pós-operatório e uma recuperação muito mais rápida. A cirurgia da coluna ela avançou muito nos últimos anos. Os avanços eles foram significativos nas técnicas de cirurgia, com incisões cada vez menores, materiais com tecnologia cada vez mais aprimorada, para melhorar a compatibilidade com o corpo humano e assim os resultados. Assim como também as tecnologias que aumentam e muito a segurança dos procedimentos,
como raio-x no transoperatório, monitorização neurofisiológica, que é um profissional especialista que fica durante o procedimento inteiro avaliando a função dos nervos e indicando se há qualquer alteração. Navegação de coluna basicamente funciona como um GPS de carro, que auxilia a localizar as estruturas em 3D. Auxilia nós, cirurgiões, a verificar em tempo real a posição de implantes durante a cirurgia ou até mesmo aonde a gente tem que ir ali durante o procedimento. E também a cirurgia robótica, que aumenta a precisão cirúrgica. Agora, se o seu caso for cirúrgico, aqui vai uma informação que pode mudar a tua forma de enxergar a cirurgia de coluna. Nas últimas décadas, os resultados das cirurgias para tratar a dor do nervo ciático melhoraram drasticamente. E isso se deve principalmente a esses 3 avanços. A monitorização neurofisiológica, que permite acompanhar, como eu disse, em tempo real, a função dos nervos durante a cirurgia e intervir de maneira imediata se houver algum risco de lesão. A neuronavegação e a cirurgia robótica, que aumentam a precisão de colocação de implantes, como parafusos pediculares percutâneos. É colocar esses parafusos através da pele com incisões de menos de 1 centímetro. E as técnicas minimamente invasivas que reduzem o trauma cirúrgico, a dor no pós-operatório e aceleram a recuperação. Para você ter uma ideia, os estudos publicados nos últimos anos mostram que com o uso dessas tecnologias, o risco de erro na colocação de implantes, que antes era em torno de 10, 15% com técnicas livres, caiu para menos de 1%, chegando até 0,4% dos casos em centros especializados com robótica. Além disso, os riscos de déficits neurológicos, perda de força, por exemplo, também diminuíram para menos de 0,5% dos casos quando associados com monitorização, imagem em tempo real e técnicas guiadas. Ou seja, hoje a cirurgia da coluna não é mais como era há 10 ou 15 anos atrás. Os procedimentos estão mais seguros, mais precisos e mais personalizados. O mais importante, nem todo mundo vai precisar de cirurgia, mas quem precisa tem toda a tecnologia e técnica para fazer com segurança, e ótimos resultados. Mas aqui é um ponto essencial, de novo, quanto antes o diagnóstico é feito, mais simples tende a ser o teu tratamento. Não vale a pena esperar a dor se tornar insuportável para buscar ajuda. E mais importante é saber que sim, há cura para a dor do nervo ciático e com o acompanhamento certo, é possível retomar a tua rotina com segurança e qualidade. Você estando com dores, o tratamento caseiro, por exemplo, para a dor do nervo ciático, ele funciona? Essa é uma das perguntas também mais comuns no Google e nas redes sociais. Se existe algum tratamento caseiro que funcione para a dor do nervo ciático? E a resposta é sim e não. Sim, existem algumas medidas que podem aliviar a dor momentaneamente, especialmente nos quadros mais leves ou nos primeiros dias da crise. Por exemplo, compressas mornas ou frias aplicadas na região da lombar, elas podem ajudar a reduzir a inflamação e relaxar a musculatura. Isso é muito individual e não existem evidências que surgiram um ou outro, ou seja, uma série de estudos foram realizados para tentar comprovar se existe benefício ou não, e isso não se comprovou. Mas tudo que a gente pode fazer para gerar um alívio, desde que não seja maléfico para o corpo, ele pode ser feito. Outra coisa importante que pode ser feita em casa são alongamentos leves, orientados, principalmente da região do glúteo e da região posterior da coxa. Muitas vezes isso alivia a tensão sobre o nervo. Existem diversos profissionais, fisioterapeutas, quiropratas, que ensinam movimentos aqui mesmo na internet e que podem ajudar a aliviar a tensão na coluna lombar. E é claro, um período curto de repouso relativo, evitando movimentos que piorem a dor, por exemplo, pode também ser útil. Mas aqui vai o ponto mais importante. Essas medidas, elas são apenas, digamos, paliativas. Elas ajudam no alívio temporário, mas não tratam a causa da dor. E aí que está o maior risco. Quando a pessoa se acomoda com um certo alívio, acredita que o problema passou, mas na verdade a origem da dor continua lá, ela pode até se agravar com o tempo. Pior ainda, muitas pessoas passam anos usando receitas na internet, pomadas, exercícios genéricos, travesseiros ortopédicos ou trocam, inclusive, colchões com promessas milagrosas que o colchão vai melhorar a dor na lombar. Só que deixam de fazer o que realmente importa, que é investigar a causa e dar um tratamento adequado. A dor do nervo ciático, ela pode até melhorar sozinha em alguns casos, mas quando ela persiste, volta com frequência ou começa a limitar a tua rotina, é um sinal claro que o problema não é simples. Por isso, o foco nunca deve ser só aliviar a dor. O foco tem que ser em tratar o que está causando essa dor. Se você está usando medidas caseiras, tudo bem. É fundamental você encontrar alternativas que aliviem a tua dor e consiga resolver mesmo de casa. Mas use isso como um recurso complementar, não como uma solução definitiva. Procure o tratamento correto, fisioterapia e profissionais especializados. Trocar colchão, travesseiro, a menos que ele realmente esteja num estado lamentável ou uma qualidade muito inferior, não existe evidência forte, ou seja, estudos científicos, de fato, de verdade, com evidências,
segurança, né, científica de dizer que tal tipo de colchão ou travesseiro é superior a outro, isso não existe. Mas aqui entra um detalhe. Se você encontrar o que é melhor, se adequa, por exemplo, dormiu um colchão diferente e se sentiu bem, ok. Mas trocar um colchão como um investimento milagroso que vai melhorar a tua dor do ciático, o caminho não é bem por aí. Mas então, anti-inflamatórios para dor do nervo ciático, o que você precisa saber? Vamos falar de um dos remédios mais usados e também mais mal utilizados por quem sente essa dor do nervo ciático, os anti-inflamatórios. Afinal, será que eles resolvem o problema ou eles só escondem a dor? A primeira coisa que você precisa saber é que não existe um melhor anti-inflamatório universal. O que funciona bem para uma pessoa pode não funcionar bem para outra, isso porque o tratamento da dor do ciático depende da causa, da intensidade dos sintomas e do histórico clínico do paciente. Sim, em muitos casos os anti-inflamatórios ajudam, principalmente nas crises agudas, quando há uma inflamação local associada à compressão do nervo. Eles podem ser usados por um período curto, sob orientação médica, como parte do tratamento. Mas aqui que está outro ponto mais importante. O objetivo não é apenas aliviar a dor momentaneamente. A dor no ciático é um sinal de algo que está errado. E quando você mascara esse sinal com medicamentos, sem investigar a causa, corre o risco de atrasar um diagnóstico importante e o tratamento. Pior ainda, o uso contínuo e sem acompanhamento adequado pode gerar efeitos colaterais sérios, como problemas gástricos, como gastrite, úlceras, aumento de pressão arterial, comprometimento da função renal e até interferência em outros tratamentos se você tiver outras condições de saúde. Por isso que se automedicar com anti-inflamatórios é um risco real que você pode estar mascarando um problema estrutural da coluna que precisa de uma abordagem mais completa. Sobre anti-inflamatórios para dor de ciático, outro grande problema das medicações sem orientação, da mesma maneira dos anti-inflamatórios, são os corticoides, que de maneira frequente, injeções de corticoides feitas intramusculares, em farmácias, por exemplo, são absorvidos no corpo todo e o efeito acaba agindo não somente na dor, mas em outros órgãos. E o uso crônico ele pode causar aumento de peso, redução de imunidade, com risco de infecções, osteoporose e entre outros problemas. Via de regra, analgésicos como a dipirona, paracetamol, desde que respeitando o intervalo das medicações, tem maior segurança para o uso mais frequente por pacientes que têm dores nas costas e nervo ciático. Da mesma maneira, como muitas vezes a dor pode ter origem muscular, seja por espasmos da musculatura das costas, seja por contraturas do músculo piriforme, o uso de relaxante muscular por períodos curtos, por exemplo, 5 noites, também pode gerar benefícios para o alívio da dor. Só um cuidado bem importante é que esses remédios relaxantes musculares eles podem causar muita sonolência. Então não devem ser utilizados relaxantes musculares de dia, então utilizar eles sempre à noite, para não ter sonolência excessiva com o remédio. Mas e se a inflamação do nervo ciático é o que causa a dor, por que os anti-inflamatórios não são indicados? Eles servem na crise, mas o nervo ele responde de maneira diferente a essa inflamação. Diferente de osso, cartilagem, os nervos eles respondem a remédios que agem no sistema nervoso. E por isso que muitas vezes se utiliza antidepressivos, remédios que foram criados para ansiedade ou até mesmo convulsão, para o tratamento das dores crônicas. Da mesma maneira que eles acalmam a dor, eles aliviam os sintomas. Esses remédios eles são remédios controlados que são utilizados para modular a dor. Assim como a gente pegar um botão de volume de um rádio e a gente regular para menos para aliviar as dores. Os mais conhecidos e utilizados para as dores são a duloxetina, nortriptilina, pregabalina e gabapentina. Remédios que até foram criados para outra função, mas eles agem no sistema nervoso central e com esse poder importante de aliviar as dores, que são remédios também seguros para ser utilizados de maneira contínua no controle das dores do nervo ciático, mas desde que tenha uma orientação adequada. Se você está sentindo essa dor no ciático, é provável que uma pergunta também já tenha passado pela sua cabeça. Será que eu vou precisar de cirurgia? E a resposta é que na maioria das vezes não. A grande maioria dos pacientes com dor ciática melhora com o que chamamos de tratamento conservador, que inclui medicação adequada, sessão de fisioterapia ou pilates, exercícios orientados e ajustes de postura e rotina. Essas medidas, quando bem conduzidas, elas costumam trazer um alívio e controle da dor sem a necessidade de cirurgia em mais de 80% dos casos. Agora, assim, algumas situações específicas em que a cirurgia pode ser indicada e nesses casos ela torna uma aliada poderosa no tratamento. E quais são esses casos? Quando a dor é intensa, contínua e não responde ao tratamento clínico por várias semanas ou meses. Quando o paciente apresenta fraqueza progressiva em uma das pernas, que indica que o nervo motor está em sofrimento, ou quando existe alguma alteração de sensibilidade, como dormência, formigamento, mostrando o sofrimento do nervo sensitivo. Ou quando surgem sinais de risco neurológico, como a dificuldade para controlar urina e fezes, ou uma dor acompanhada de anestesia, que a gente fala que é uma anestesia em cela, que é a perda da sensibilidade da região
genital e da virilha, como se fosse uma sela de cavalo, o que pode indicar uma síndrome chamada de cauda equina. A cauda equina, ela é quando os nervos no final da coluna ficam tão comprimidos que você pode perder a força nas pernas e o controle do xixi e do cocô. E isso exige uma cirurgia de urgência. Nessas situações, não operar pode ser mais arriscado do que operar. A boa notícia é que hoje contamos com essas técnicas modernas, menos invasivas, com cortes menores, menos sangramento e uma recuperação mais rápida e mais segurança para o paciente. Além disso, a gente tem recursos como monitorização neurofisiológica, neuronavegação e até cirurgia assistida por robô em centros mais avançados. Tudo isso para garantir uma máxima precisão e segurança durante o procedimento. Por isso, se você recebeu uma indicação cirúrgica, não precisa ter medo, mas sim ter clareza. A cirurgia da coluna, quando bem indicada e realizada com recursos certos, é uma ferramenta eficiente e segura para retomar a tua qualidade de vida. E lembre-se, a decisão sobre operar ou não sempre deve ser feita em conjunto com um especialista, com base em exames, sintomas e na tua evolução clínica. É importante você entender que todo esse processo de recuperação, alinhar expectativas de tempo de recuperação e cuidados necessários após um procedimento da coluna. Às vezes, quem sofre com dores do nervo ciático pode também se perguntar: e será que essa dor pode me deixar inválido ou afetar a minha saúde a ponto de reduzir minha expectativa de vida? A resposta é não. A dor ciática, apesar de ser muito intensa, ela pode limitar teus movimentos, atrapalhar o sono, trabalho, rotina, mas ela não é uma doença fatal, ou seja, ela não reduz a tua expectativa de vida. E com o tratamento certo é totalmente possível controlar os sintomas, recuperar a tua mobilidade, retornar com a tua qualidade de vida. Agora é importante entender, a dor ciática é um sinal, não um problema final. Se você ignora um sinal, o quadro pode se agravar sim. E aí você pode acabar desenvolvendo essa perda de força, instabilidades e até precisar de procedimentos mais invasivos. Mas isso só acontece quando o problema é negligenciado por muito tempo. E com acompanhamento adequado, a maioria dos casos melhora muito bem com tratamento conservador, como falei anteriormente, mais de 80%. E é uma pequena parcela que vai precisar de cirurgia, que também apresenta ótimos resultados quando bem indicada e no momento correto. Ou seja, embora seja uma dor que assuste, que incomode, que impacte na rotina, ela não compromete a tua longevidade, ela não muda a tua expectativa de vida. E mais, viver com dor crônica não precisa também ser o teu destino. Você não deve se acostumar com essa dor que nunca passa. Quando que essa dor do nervo ciático, a gente precisa se preocupar? Existem alguns sinais que indicam que a situação pode ser mais séria. E nesses casos, você precisa ficar alerta e procurar atendimento médico imediato. E quando se preocupar de verdade? Aqui são os principais sinais de alerta. Quando a dor for muito intensa, contínua, que não melhora com repouso nem com medicação, formigamento ou dormência persistente que não passa ou só está piorando, perda de força nas pernas, principalmente dificuldade para levantar o pé ou caminhar, quando tiver alterações urinárias ou intestinais, como dificuldade de segurar o xixi ou o cocô, essa sensação de anestesia na região íntima, virilha, como se estivesse tudo meio dormente, é por isso que a gente fala que é uma anestesia em cela, febre, associada à dor lombar, algumas vezes pode indicar um processo infeccioso. Um desses sinais, por exemplo, a perda de controle do xixi ou de cocô, pode ser um sintoma de uma condição chamada, que eu já falei anteriormente, síndrome de cauda equina, e ela é uma emergência. Quando a gente tem essa compressão severa dos nervos, ela precisa ser tratada com cirurgia urgente para evitar sequelas. Para vocês terem uma ideia da urgência que é necessário fazer esse tratamento para evitar ter uma sequela e ter uma melhor recuperação funcional, é necessário que a cirurgia seja feita em até, no máximo, 72 horas. Eu não estou te falando isso para te assustar, tá? Mas sim para te orientar. A maioria das dores do ciático não vai evoluir para quadros graves, mas quando esses sinais aparecem, o tempo faz toda a diferença. Quanto antes for feita essa avaliação e tratamento, maior a chance de recuperação completa. Portanto, se você ou alguém que você conhece notar algum desses sintomas, não espere, procure um especialista e faça os exames necessários. E como a gente pode, então, aliviar a dor do nervo ciático de forma rápida e segura? Se você está no meio de uma crise de dor do nervo ciático, provavelmente só quer uma coisa, o alívio e o mais rápido possível. A boa notícia é que existem sim algumas medidas seguras, a eficácia pode ser variações importantes de pessoa para pessoa, ou seja, não é a unanimidade, mas são medidas que podem ajudar a reduzir a dor no dia a dia. Vamos a elas. Começando pelas mais simples. Não existem evidências de uso de compressa quente ou geladas, mas pelo mecanismo de ação vocês podem entender como elas podem ou não aliviar as dores conforme o momento que estão. Por exemplo, compressa morna na região lombar ou glútea ajuda a relaxar a musculatura e a aliviar a tensão no local. Em alguns casos, o gelo pode ser usado nas primeiras 48 horas da crise, principalmente se a dor começou após um esforço físico. Evita permanecer e ficar muito tempo sentado, em pé ou na mesma posição. O ideal é alternar e, se possível, deitar com as pernas mais elevadas. Evite esforços, carregar pesos nesse período, especialmente agachar, subir escadas ou dirigir por longos períodos. O repouso relativo, sim,
mas não fique o dia inteiro deitado. O movimento leve ajuda na recuperação, então não é para ficar só parado. Quando perceber algumas áreas de tensão muscular, por exemplo, pontos de contratura, medidas como massagens, massoterapia, fisioterapia focada são medidas bastante eficazes para o alívio da dor. Então, numa crise, procurar esses profissionais de maneira mais ágil já vai conseguir também te resolver a dor mais rápido. Além dessas medidas iniciais, existem abordagens terapêuticas com excelente respaldo clínico, tá? Por exemplo, o Pilates. O Pilates para a coluna é excelente para fortalecer a musculatura, né, estabilizadora das costas, melhorar a postura e devolver a mobilidade. Com o acompanhamento profissional, pode ser usado tanto na prevenção quanto na recuperação. E é, sem dúvidas, o pilar do seu tratamento conservador. A qualidade do profissional prestador é o que pode definir o tipo de tratamento e os resultados obtidos. Então procure sempre profissionais capacitados e bem referenciados nesta área na sua região. Algumas tecnologias, elas são auxiliares nas sessões de fisioterapia que têm impacto positivo para aliviar as dores, como o TENS, que é a terapia de eletroestimulação, ou também o ultrassom terapêutico, que são recursos bastante utilizados, né, para reduzir a inflamação, relaxar os músculos e acelerar a regeneração tecidual. Eles atuam no controle da dor, ajudam você a voltar a ter os movimentos com mais segurança, mas quando falamos de reabilitação após a crise e focamos no longo prazo, essas medidas elas passam a não ser tão importantes e aí nós precisamos focar no fortalecimento, né, para restaurar e aumentar essa capacidade muscular da musculatura das costas, no caso. Nessa parte, a fisioterapia para o reforço muscular, pilates, exercícios funcionais, academia, natação, entre outras, são atividades que auxiliam muito no fortalecimento da musculatura das costas e abdômen, que são fundamentais para a estabilidade da coluna. A escolha do que vai fazer, eu costumo sempre falar que deve ser algo que de fato vai conseguir fazer. Não adianta eu dizer, vai para academia se é uma coisa que não consegue, não gosta de fazer. Então, assim, antigamente muitos profissionais falavam, não, você tem que perder peso, ir para academia. Só que se a pessoa não gosta dessa atividade, ele não vai realizar 2 a 3 vezes na semana. Mas quem sabe ela poderia fazer um pilates, né, e conseguiria ter essa frequência adequada. Por isso, o interessante é abrir esse leque de alternativas, né, para que se possa ter essa decisão em conjunto com um profissional especialista de qual prática é melhor, mais adequada para o teu caso em questão. Agora, uma questão mais polêmica, quanto à quiropraxia, massoterapia, cabe apenas um alerta. Pode parecer tentador, afinal, né, instalar muitas vezes alivia na hora, mas ela não é indicada em todos os casos. Se o paciente, por exemplo, tiver uma hérnia de disco muito grande, volumosa, alguma instabilidade ou compressão neurológica, a manipulação ela pode inclusive agravar a situação. Por isso, só faça quiropraxia após avaliação médica com imagens ou com um profissional capacitado. E aqui que entra um alerta que não é contra a técnica, mas quando a gente fala da capacitação profissional, a gente precisa entender a quiropraxia no Brasil, como ela funciona, tá? No Brasil, a quiropraxia ainda não é regulamentada como profissão autônoma por lei federal, o que significa que não tem um conselho federal específico, nem exigência nacional obrigatória de registro desses profissionais, como ocorre, por exemplo, para médicos no CRM, fisioterapia, CREFITO. No entanto, existem cursos de nível superior que são reconhecidos pelo MEC, como o da USPA, né, da Universidade Federal de Ciências e Saúde de Porto Alegre, a IMB, do Morumbi, em São Paulo, que quem conclui esses cursos pode se registrar como quiropraxista graduado e atua legalmente com respaldo acadêmico. Muitos quiropraxistas no Brasil, porém, eles não têm uma formação superior específica, fazendo apenas cursos livres, pode ser às vezes um final de semana, poucas aulas, e que não asseguram uma competência clínica ou reconhecimento anatômico aprofundado para fazer essa atividade. E a atuação acaba sendo parcialmente protegida pelo Conselho Federal de Fisioterapia, o CREFITO, que autoriza fisioterapeutas a aplicarem técnicas de quiropraxia sob o seu registro com diretrizes clínicas e éticas claras. A quiropraxia, quando a gente fala nos estudos de coluna, ela é baseada nos estudos norte-americanos. E a quiropraxia nos Estados Unidos, o profissional ele é regulamentado. A realidade é completamente diferente. A quiropraxia é uma profissão da área da saúde que é regulamentada em todos os estados. Os profissionais são chamados de Doctor of Chiropractic. E a formação ela exige curso superior completo, que é um pré-requisito, uma graduação em ciências biológicas ou áreas correlatas, e mais 4 a 5 anos em faculdade específica de quiropraxia. Uma carga horária que é semelhante à medicina aqui no Brasil. Estágios supervisionados, que é o Clinical Internship, e aprovação em exames nacionais. Então, o quiropraxista nos Estados Unidos ele pode diagnosticar, solicitar exame de imagem, prescrever fisioterapia e manipular a coluna com base em critérios clínicos que têm uma formação completamente específica para isso. No Brasil, a falta de regulamentação abre essa margem para profissionais que não estão habilitados a aplicar técnicas de manipulação vertebral sem o conhecimento adequado da anatomia, contraindicações e riscos neurológicos. Por isso, o ideal é
buscar quiropraxistas com formação universitária reconhecida ou recorrer a fisioterapeutas, no caso, que são especializados em terapia manual com registro no CREFITO. Essa relação, né, da dor no nervo ciático com a perna, como a gente pode aliviar? Você sente a dor na perna e já se perguntou se às vezes pode ser má circulação, problema muscular, ou se tem a ver com a coluna. Essa é uma dúvida muito comum e que leva muita gente a procurar o especialista errado. A verdade é que nem toda dor na perna é causada por problema vascular ou muscular. Muitas vezes a origem também está no nervo ciático. E o nervo ciático, como a gente já viu, ele nasce na coluna lombosacra, percorre toda a perna, da região glútea até os pés. E aqui vai um detalhe que pouca gente sabe. A dor ciática geralmente compromete apenas uma das pernas. Já os problemas vasculares costumam afetar ambas as pernas, com uma sensação de cansaço, inchaço e piora ao caminhar por longas distâncias, o que a gente chama de claudicação intermitente. Mas, diferente da dor ciática, elas costumam afetar as duas pernas, piorar ao caminhar, longa distância, e melhora quando a gente descansa essas pernas, quando a gente deixa elas mais elevadas. E diferenciar esse tipo de dor da coluna pode ser percebido também que pacientes que têm problema de coluna conseguem realizar a bicicleta ergométrica. Por exemplo, o paciente que tem dor na coluna, quando ele está na bicicleta ergométrica, a curvatura, né, por estar sentado, permite que abra o espaço de trás da coluna e nesses casos de estreitamento, os nervos eles não ficam estirados. Diferente de problemas vasculares que o aumento da demanda circulatória pelo exercício acaba sobrecarregando aquela região que não tem um suprimento de oxigênio adequado, ou seja, fazer bicicleta ergométrica na medida que aumenta a intensidade do exercício, a dor só pode piorar e vai melhorar depois com repouso imediato. Outra confusão também que é bem comum é com dores musculares ou articulares, como distensões, contraturas na parte posterior da coxa, inflamações de tendões ou na articulação do quadril e até, como eu já tinha falado anteriormente, que é bem comum, é a síndrome do piriforme, que é uma causa fora da coluna da dor ciática, na região do glúteo. Por isso, o padrão da dor, a localização, tipo, fatores de piora, melhora, nos dá muitas pistas sobre a real origem. Mas existem outras condições que também causam dor irradiada e que podem enganar até mesmo profissionais pouco experientes na área de coluna, como diabetes mal controlada, que pode causar uma condição chamada neuropatia diabética, que também vai provocar formigamento, queimação e dormência nas pernas. Mas essa dor, geralmente, ela é simétrica, igual dos dois lados, não melhora com posição ou repouso e pode afetar também mãos e pés, além das pernas, no caso. Outra situação, que às vezes é bem comum, pedra nos rins, como a cólica renal, né? Ela pode simular a dor ciática. Acredite, eu já atendi muitos pacientes achando que tinham dor no nervo ciático, mas na verdade estavam com uma crise de pedra no rim. A cólica renal pode irradiar para a virilha, abdômen inferior, coxa, mas costuma vir em ondas fortes acompanhadas de náuseas, suor frio e uma vontade de urinar com dor. Então, como saber se a dor na perna é mesmo do nervo ciático? Fique atento a esses padrões. A dor ciática costuma seguir uma linha da parte de trás da coxa, glúteo e perna. Ela piora ao espirrar, tossir ou levantar peso e pode vir acompanhada de formigamento ou perda de força. Se a dor ela se comporta assim, há grandes chances de estar relacionada à coluna. Então, para aliviar esse tipo de dor no dia a dia, você pode fazer alongamentos leves nessa região, posterior da coxa, costas, evitar muito tempo ficar sentado ou com a coluna curvada, aplicar calor na coluna lombar para relaxar a musculatura e também algumas vezes deitar com as pernas elevadas para reduzir essa tensão e estiramento do nervo. Procurar um fisioterapeuta para já iniciar medidas de reabilitação o mais precocemente possível e manter sempre que possível o corpo em movimento. Muitas vezes a dor faz com que a gente queira ficar somente deitado na cama, no sofá. Mas acredita, é muito pior. Basta você lembrar, algum final de semana que você ficou deitado na cama, no sofá, e dormiu 3 a 4 horas a mais do que o seu habitual, e quando acordou sentiu aquelas dores nas costas de tanto tempo que ficou deitado. Depois que levanta o caminho, as coisas vão aliviando. Mas lembre-se, aliviar a dor não é o mesmo que tratar a causa. Se você não souber a origem do problema, pode perder tempo, dinheiro e ainda agravar o quadro. Por isso, se essa dor na perna é frequente, intensa ou está atrapalhando a tua rotina, não tenta adivinhar, procura um especialista, faz o diagnóstico correto, isso vai evitar confusão e colocar você no caminho certo para tratar a sua dor e se recuperar de verdade. Então assim, no final, como que a gente pode prevenir esses problemas do nervo ciático no seu dia a dia? Você já parou para pensar que muita gente só lembra da coluna quando começa a doer, mas a verdade é que prevenir a dor é muito mais eficaz do que tratar uma crise. Muitas dessas crises, com alguns hábitos simples do dia a dia, você pode proteger o nervo ciático e evitar inflamações, compressões desnecessárias. Vamos a essas dicas. Mantenha sempre uma boa postura o tempo todo.
Parece básico, mas faz toda a diferença. Evite curvar a coluna ao sentar, segurar o celular com o pescoço inclinado ou dirigir com o banco muito deitado. Se você trabalha sentado, use um encosto na lombar, mantenha os pés apoiados e tente levantar a cada 50 minutos para movimentar-se. Quando for pegar algo do chão, não pegue o objeto curvado, dobre os joelhos e pegue o objeto do chão. Evite ficar muito tempo na mesma posição, né? Ficar tantas horas sentado ou quando passar o dia em pé, parado, enfim. Ambos aumentam a pressão sobre a coluna e podem inflamar as estruturas que comprimem o nervo ciático. E, por final, movimente-se. Mesmo que seja uma caminhada leve ou alongamentos a cada hora, uma sugestão que eu costumo dar é que, para criar esse hábito de se movimentar, quem fica muito tempo sentado, coloca um alarme no celular, no relógio, a cada 30, 45 minutos, para lembrar de se movimentar, fazer alongamentos, tá? Outra coisa que também não tem muita evidência, mas a gente sabe que é importante a gente cuidar, é o uso de calçados adequados. Por exemplo, evite saltos altos por longos períodos, calçados sem apoio adequado. O alinhamento do pé, ele vai influenciar diretamente a postura da lombar. E claro que a gente não tem uma evidência científica que o salto causa problemas na coluna, mas se você tem problema na coluna e está sentindo dor ao andar de salto, pode ser sim correlacionado, então evita. Isso já vai ser uma medida de alívio. E outra coisa que é fundamental é cuidar o teu peso corporal. O excesso de peso, principalmente na região abdominal, aumenta a carga sobre os discos da coluna. Então, manter um peso saudável reduz o risco de hérnias, sobrecargas articulares, dor ciática. Se a gente parar para pensar que, por exemplo, a nossa coluna foi projetada para suportar um peso ideal, que é o nosso índice de massa corporal, ou IMC, digamos que o meu peso ideal fosse 70 kg. Se por acaso eu estiver pesando 90 kg, eu estou 20 kg acima do que a minha coluna foi projetada para habitualmente suportar. Agora imagine você carregando uma mochila de 20 kg nas costas todos os dias. Sem dúvidas, você vai ter dor e o ganho de peso age dessa mesma maneira. Cada peso adicional é como se você tivesse carregado uma mochila a mais para a estrutura da tua coluna e isso vai gerar dor. E se existe uma dica que é, bem dizer, que evitaria a grande parte dos problemas relacionados à dor, né, do nervo ciático, seria exercício regularmente. A partir dos 30 anos, nós perdemos 1% de massa muscular por ano se não fizermos exercícios de fortalecimento. Após os 50 anos, a gente perde 2% de massa muscular ao ano. E menos massa muscular significa menos suporte para a coluna, mais chance de dor. Aqui é uma orientação que, como eu falei, mais valiosa que eu costumo salientar para os meus pacientes. Se existe uma coisa que vai evitar de precisar uma cirurgia no futuro ou que vai te trazer uma independência funcional quando tiver mais idade, lá na frente, conseguir, por exemplo, caminhar sozinho, se vestir sozinho e afins, é cuidar da nossa musculatura. Para você ter uma ideia, uma pessoa de 70 anos, sedentária, sem reforço muscular durante a vida, ele pode ter cerca de 40% da massa muscular que ele tinha quando tinha 30 anos. Isso porque a gente perde aquele 1% depois dos 30 anos e 2% após os 50. Lógico, esse dado ele é teórico, mas serve como um alerta. A perda muscular é real, progressiva e acelerada com a idade, mas ela pode ser evitada ou revertida com o treinamento de força regular. No meu caso, por exemplo, no consultório, a gente trabalha sentado por horas e nas cirurgias a gente fica muitas horas, às vezes, em pé, e às vezes com aventais de chumbo que podem pesar até 10 quilos, que é a proteção que a gente utiliza para radioscopia durante o procedimento. Se eu paro de fazer um fortalecimento, eu começo a sentir dores na coluna lombar, só que lógico, eu tenho essa consciência que eu preciso fazer esse fortalecimento e eu vou para academia, crossfit, para melhorar essa dor. E ao contrário do que muita gente faz, né? Às vezes está sentindo dor e não vou para academia e acaba negligenciando isso, né? Isso que acontece, a gente demora para perceber, muitas vezes até fica muito duvidoso, atividade física de fato vai resolver meu problema, como uma dor tão forte pode ser falta de exercício, e sim, pode ser. Não a crise aguda, mas a fraqueza da musculatura das costas que levou ao desgaste, a hérnia e afins, poderia sim ter sido evitado. Por isso, invista em exercícios de fortalecimento do que a gente chama de core, abdômen, lombar, glúteos, treinos com peso, mesmo que leves, para manter a musculatura ativa, e atividades posturais, como treinamento de alongamentos e mobilidade. A qualidade do seu sono também é importante e cuide da ergonomia para dormir. Evite colchões que estão afundados, travesseiros inadequados, nada que é extremo é adequado. Nem colchões extremamente macios, como também extremamente rígidos. Você tem que encontrar um colchão que melhor se adapte a você. Essa é a verdade. Não existe um colchão que é melhor. Dormir com a coluna desalinhada, né, por horas, você pode acordar com uma crise de dor no dia seguinte. Mas antes de trocar colchão e afins, invista em um tratamento conservador bem feito. Mas pequenas atitudes diárias feitas com constância protegem a tua coluna e evitam a dor que limita a tua vida. Afinal,
A melhor forma de tratar a dor do nervo ciático é evitar que ela comece.